Graça e paz, amados irmãos, boa noite para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 113. Nós vamos ler todo o Salmo, mas iremos refletir a partir do versículo 6 até o versículo 9. Nós vamos falar hoje sobre Deus glorioso e gracioso. Salmo número 113. Sejam todos bem-vindos, que Deus alcance a sua vida com a graça, com a bênção e com o socorro que você estiver precisando. Amém? Vamos ler juntos, são apenas 9 versículos, vamos ler forte, bonito, esse salmo. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse ambiente de esperança, de fé, de amor, de oração, mas sobretudo em um ambiente marcado pela presença e pela graça do Senhor. Já fomos abençoados aqui, Senhor, com tudo que cantamos, oramos, com o privilégio de ofertarmos na obra do Senhor. E agora que o livro sagrado foi aberto e que nós vamos lê-lo, continue a falar ao nosso coração, sempre sob a iluminação do Espírito Santo, porque sem a qual nós não temos, ó Deus, o entendimento correto da palavra do Senhor. Fale ao nosso coração, nos estimule a fé, a confiança, a esperança e nos ensine, Senhor, revelando para nós o quanto Tu és glorioso e, ao mesmo tempo, o quanto Tu és gracioso. Nos abençoe, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este Salmo 113 inicia aqui um conglomerado de salmos, vamos dizer assim, até o número 118, chamado de Halel, que é de onde vem a palavra aleluia, Halel de aleluia, junto com Yahvé. Aleluia, louvado seja o Senhor, e conhecido também como o louvor dos egípcios, porque estes salmos, 113, dizendo, Deus é incomparável. 114, Deus é tremendo. 115, Deus é único e verdadeiro. 116, Deus é libertador. 117, Deus é fiel. 118, Deus é salvador. São salmos que, inclusive, Jesus Cristo ali, na sua última refeição, ele leu esses salmos com os seus seguidores, os discípulos que estavam ali com ele. Eram salmos especialmente lidos nas principais festas judaicas e principalmente na festa da Páscoa, tirado desse contexto da primeira Páscoa lá de Êxodo, por isso que ele tem esse nome de louvor egípcio, porque tem tudo a ver com a criação da Páscoa ali em Êxodo, capítulo número 12. Também podemos dizer desse salmo, e nós vamos ver isso aqui, que ele é um salmo pós-exílico. Então é um salmo que nos motiva a louvar ao Senhor. E eu quero, baseado nesse salmo, falar a respeito. Glorioso e gracioso é o Senhor. Então, este salmo que é envelopado por esta palavra, aleluia, essa ordem de louvor ao Senhor, ele nos diz assim no versículo número 1, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Primeiro, quem é que deve louvar? Quem é que deve louvar?
Quem deve louvar são os servos do Senhor. O melhor serviço que nós podemos oferecer a Deus é o louvor ao seu nome, é a adoração ao seu nome. Quem é objeto do louvor? O objeto do louvor é o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus chamado o grande eu sou, o Deus fiel. E o versículo 2 diz: bendito seja o nome do Senhor. E quando deve ser esse louvor? O texto diz: agora e para sempre. Quem louva? Os servos. A quem? Ao Senhor. Quando? Para sempre. Os louvores precisam estar presentes nos nossos lábios a cada dia. A semelhança do que disse Davi no Salmo número 34, versículo 1. Em todo o tempo, o louvor ao Senhor estará nos meus lábios. Em todo o tempo eu te louvarei. Dizendo e ensinando para nós, naquele contexto de Davi, que fez esse salmo dentro da caverna de Adulão, depois de receber um livramento, de que em dias bons ou em dias maus, o louvor ao Senhor precisa estar em nossos lábios. Já somos bastante experientes para saber que a vida, ela não é um parque de diversão, mas a vida traz para nós também tempos difíceis, dias maus, e é muito possível que aqui, no meio dessas dezenas de pessoas, alguns estejam passando por um dia mais difícil, mais apertado, um tempo mais duro, outros estão num dia mais tranquilo, num tempo mais favorável, mas é assim que Deus, em sua sabedoria e soberania, mescla a vida de todos nós. Ninguém vai ter uma vida só de dores e ninguém também vai ter uma vida só de delícias. Não obstante sermos servos de Deus, não obstante sermos servos do Deus da aliança, nós passaremos aqui e acolá por dias difíceis, mas quer sejam os dias bons, quer sejam os dias maus, nós somos conclamados a louvar ao Senhor, amém? Porque Ele é Deus, independente do nosso momento, Ele é Deus. E mesmo quando nós passamos aqueles tempos de dores, aqueles tempos difíceis, nós podemos louvar a Deus porque cremos que tudo que Ele faz é bom. E tudo que Ele faz tem um propósito na nossa vida. Quem acompanhou ontem o testemunho do casal, o presbítero Paulo e a sua esposa Fádia, pôde perceber como eles falaram sobre isso. Principalmente ela falou muito sobre isso, de que independente do que Deus fizesse, se curasse o seu esposo ou não, Deus é bom. E é importante nós termos essa maturidade de entendermos que qualquer que seja a resposta do Senhor, ela sempre será melhor. Amém? E nem sempre será em acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas a gente precisa doutrinar o nosso coração para ele ficar satisfeito com a vontade do Senhor. Conforme diz o Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ali não é um ensino de barganha, faça coisas para agradar a Deus e Ele vai te dar aquilo que você deseja. Não, faça de Deus o seu maior objeto de louvor, tenha em Deus o seu maior objeto de alegria e de prazer, regozije-se nele, alegre-se nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração vai ser sempre satisfazer-se em Deus. Então, doutrinar o nosso coração para que o nosso coração se satisfaça com a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E Ele dosa na nossa vida, irmãos, dias bons e dias maus, dias de dores, dias de lágrimas, dias de alegria. Na nossa vida, povo da aliança, quem dosa é Deus, até a dor, até o dia difícil, é Ele que tem o controle, é Ele que dosa, e Ele sabe o que faz e por que faz. Então compete a nós nos humilharmos sob a poderosa mão do Senhor e louvarmos o seu nome, entendendo que Ele sabe o que está fazendo, por que está fazendo. Em primeiro lugar, é a glória do seu nome. Em segundo lugar, o bem do seu povo, o bem dos seus servos. E nós sabemos que não é fácil e nem é palatável passar por dias de dores, passar por dias difíceis. Mas quando nós assumimos o nosso compromisso de sermos servos, no nosso compromisso
não estava a isenção de passarmos dias difíceis, mas estava lá a certeza de que todos os dias o Senhor estará conosco. Talvez tenha gente aqui passando por dores muito profundas, e às vezes quer até pensar que é algum pecado, ou que Deus abandonou, ou que Deus não está vendo. Deus não abandona seu povo porque Ele é fiel, como nós já dissemos aqui. Deus não abandona o seu povo por ser insensível, porque Ele tem olhos e vê. Ele vê as suas lágrimas, Ele ouve a sua oração, Ele conhece a sua dor, mas Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe por que está fazendo. E independente das circunstâncias, Ele é digno de ser louvado. Troque a murmuração por oração. Troque a reclamação por adoração. Troque a angústia por louvor ao Deus que é sempre bom e que é sempre fiel. 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Por toda a parte da terra, por onde o sol percorre, por toda a extensão desse planeta, Deus é digno de ser louvado. Deus tem adoradores para com seu nome. Deus, Ele é exaltado em todas as partes da terra pelo seu povo, o povo da aliança. Versículo 4, excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Falando da sua glória, falando da sua majestade. Ele não só é maior do que uma nação, Ele é maior do que todas as nações, Ele está acima de todas as nações. Você já imaginou o tamanho da Rússia, dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Índia, os maiores países do mundo territorialmente falando, e alguns desses até economicamente falando, mas Deus está acima e Deus é maior do que todas as nações. Para que a gente possa se assombrar um pouco com essa grandeza, abra sua Bíblia aí, Isaías 41, 17, por favor, veja o 40, 17, veja o que diz esse texto sobre a majestade do Senhor. Diz: todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, para que nós, meros mortais, seres humanos limitados, possamos tentar imaginar o tamanho da grandeza desse Deus, que nós não conseguimos conceber o tamanho dessa glória, o tamanho dessa majestade. Nós não conseguimos sequer ter uma noção razoável do que é essa glória. E ao mesmo tempo, quando nós conseguimos olhar para o texto e ver que esse Deus, Ele é maior do que todas as nações, o que são nossas dificuldades para colocar diante desse Deus? Que coisa será impossível diante desse Deus, cuja glória vai para além dos céus, cuja glória está acima de todas as nações? É de fato e de verdade, como o contexto desse salmo quer dizer, o Deus inigualável, o Deus incomparável, como o próprio profeta Isaías diz no mesmo capítulo 40, só que agora no versículo de número 25, ele diz assim, o profeta Isaías, versículo 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja o quê? Igual, diz o santo. Deus é incomparável, ninguém é igual a Deus, Ele é o Senhor, e os seus atributos já respondem por si. Ele é transcendente, imanente, onipotente, onisciente, sempiterno, misericordioso, gracioso. Ele é justo, Ele não foi criado, Ele é incausado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós, ao invés de olharmos para nossas respectivas lutas, batalhas, dificuldades, olhamos para esse Deus e submetemos as nossas causas diante dEle,
o que vem no nosso coração é descanso e sossego, porque a nossa vida, a nossa história está nas mãos daquele que rege o universo. E se ele rege o universo, e se ele olha dos céus para baixo e consegue contemplar cada ser humano, quanto mais ele cuidará do seu povo, o povo que lhe é chegado, o povo que é chamado pelo seu nome, o povo que é o povo da aliança. Então, diante da grandeza de Deus, compete a nós nos curvarmos, louvarmos, adorarmos e entregarmos as nossas causas na mão do Senhor. Tem gente que não está dormindo, tem gente perdendo sono. Isso aqui não é profecia não, viu? Isso aqui eu estou falando, para não pensar que é uma profecia, mas pode ser, né? Gente que não dorme, gente que não cochila, não descansa, porque tem uma causa, que ela pegou a causa na mão, e essa causa, essa situação, está roubando sua paz, está roubando o seu sossego, está tirando o seu sono, revelando a sua ansiedade, a sua desconfiança, porque o que a Bíblia nos diz e nos ensina é que as nossas causas, filhos, cônjuges, dificuldades, problemas, nós devemos entregar nas mãos daquele que pode resolver. Por mais noite de sono que você perca, o problema não vai ser resolvido. Podemos aprender uma lição com o salmista, que mesmo em meio a muitas perseguições, ele dizia: me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é que me sustenta, é quem cuida de mim. Então experimente dormir, experimente descansar no Deus que está acima de todas as nações, cuja glória vai para além dos céus, e que não obstante ser tão grande, tão glorioso, transcendente, mas é também o Deus imanente, o Deus que se preocupa conosco, o Deus que, por ser tão grande, se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Quando a gente quer ver o céu, a gente faz o quê? Abaixa a cabeça ou levanta a cabeça? Levanta a cabeça. E Deus, quando quer ver o céu, ele baixa a cabeça. É pequeno ele, né? Quando ele quer ver o céu, ele baixa. Olha aí, versículo número 5 e 6, diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está onde? Nas alturas. Vamos ler junto 6? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. É uma pergunta: quem é igual a Deus? Retórica. Não há ninguém igual a Deus. É o que o Salmo quer dizer. Ele é incomparável, ele é inigualável, em grandeza, em glória, em poder, em formosura, em majestade. A história não está à deriva. A história não é governada por governantes ou presidentes ou homens corruptos, maus, que agem como se não houvesse Deus, como se não houvesse justiça. A história não está solta. A história está nas mãos de Deus. Não há uma guerra entre o bem e o mal. O controle da história é de Deus, e Ele sabe o que faz, como faz e por que faz. E por isso, como povo dele, precisamos conhecer mais do seu caráter, mais da sua glória, mais da sua grandeza, porque quanto mais conhecermos o Senhor, mais nós o temeremos, mais nós o louvaremos e mais nós descansaremos nele. Deus não é um ídolo, Deus não é um homem, Deus não é uma criação da nossa imaginação. Deus é Deus, todo-poderoso. A partir do versículo 6, ele vai trazer uma conexão com os versículos 7, 8 e 9, falando que esse Deus que é grande, que é glorioso, que é transcendente, ele também é imanente, ele também se preocupa conosco, ele entra na nossa história. Ao versículo 6, eu vou repetir para poder fazer sentido, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra. Ou seja, Deus é glorioso, Deus é incomparável, Deus é maravilhoso, Deus é grande,
Aí o versículo 7, esse Deus grande, porque no mundo que a gente vive, a maioria dos grandes e a maioria dos poderosos, eles não ligam para os simples. Eles não se sensibilizam com os simples. Eles não dão atenção para os simples. No mundo, os grandes, os poderosos, na maioria das vezes são soberbos, donos de si, se acham imbatíveis, indestrutíveis, mas quem de fato é grande, poderoso, tem outra postura. Se existe alguém no mundo que pode dizer assim, você sabe com quem você está falando? Esse alguém é Deus. Mas tem muitos que se acham poderosos, dão carteirada e se utilizam dessas palavras. Você sabe com quem você está falando? Estamos falando com um pó, um pecador que pensa que é todo-poderoso. Mas só há um todo-poderoso. Só há um trono, e esse trono está ocupado. E esse trono pertence ao Senhor. Que não obstante sua grandeza, sua glória, sua incomparabilidade, se preocupa com o simples, com o humilde, com o necessitado. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado. Algumas Bíblias vai trazer lixo, que é isso que quer dizer. Ele ergue do lixo. Ele ergue do lixo o necessitado. E faz o quê com esse aflito, com esse que veio do lixo? Porque, como eu disse, o contexto aqui é de um texto de um salmo pós-exílico, e esse povo estava voltando do cativeiro babilônico extremamente humilhado, extremamente arrasado. O povo da aliança tinha sido enviado para o cativeiro, e passa lá não sei quantos anos, agora chegou o tempo da libertação, e esse povo volta humilhado, se sentindo lixo. E a ideia aqui é de que Deus, Ele ergue do pó o necessitado. Você já se sentiu assim? Um lixo? Você já se sentiu assim, arrasado, acabado? Mas na vida desses, Deus também age, e Ele levanta, e Ele ergue, e Ele faz assim, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele socorre o humilde, Ele dá graça ao humilde, Ele entra na história do humilde, do povo, da aliança. Esse Deus grandioso, majestoso, transcendente, mostra mais do que nunca em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, a sua imanência. Quando Deus Todo-Poderoso entra na história, vem a este mundo, fica no ventre de uma mulher, vive entre nós, pecadores, e vive entre os homens, como diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. Ele vem até nós, para o nosso socorro, para o nosso auxílio. E diz o texto lá de Filipenses que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou e viveu aqui entre nós, para nos tirar da miséria, para nos tirar da condenação, e para de fato nos fazer assentar com os príncipes, como diz Efésios 2,6, que nós agora reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Então, queridos, esse é o Deus que, não obstante ser glorioso, é também o Deus gracioso. E Ele faz mais. O autor pega palavras lá de 1 Samuel, insere aqui no Salmo, versículo 9, pensando na história de Ana, lá de Samuel, ele diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E ele termina numa crescente dizendo: aleluia, louvado seja Deus. Ana tinha um sonho de ser mãe, mas era estéril. Seu útero era seco, vazio, estéril. Mas Ana pediu, bateu,
clamou, chorou, se humilhou e Deus operou. Porque Deus socorre os humildes. Porque Deus ouve aqueles que clamam por Ele. Deus fez isso também com Sara, estéril. 25 anos de labuta e nada. Mas no tempo certo do Senhor, Deus frutificou o seu ventre. Deus fez isso com Rebeca, Deus fez isso com a Isabel, a mãe daquele que foi o anunciador da chegada do Senhor Jesus, a mãe de João Batista. Deus fez isso com outras mulheres na história, porque a época do Antigo Oriente, não ser mãe era sinônimo de maldição, vexame, vergonha. Mas Deus é aquele que ergue do pó o desvalido e do lixo o necessitado. Deus é aquele que interfere com seu poder e muda o quadro da nossa história através de Jesus Cristo. Deus não somente é glorioso, Deus, Ele é gracioso. E a maior demonstração da sua graça foi ter enviado o seu Filho, santo, unigênito, para vir esse mundo, ir à cruz e morrer por pecadores como eu e você. E agora, por causa da morte de Cristo e do seu sacrifício, eu e você somos elevados à condição de príncipes assentados com Cristo na região celestial. Enquanto tem muitos crentes querendo reinar neste mundo, e muito dificilmente vai reinar nesse mundo sem perder a sua alma, porque a Bíblia diz, né, que como é que você vai, do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas o verdadeiro reinado, Ele já nos deu com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E o que esse texto nos ensina, sobretudo, é que diante desse Deus incomparável, glorioso e gracioso, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, nós podemos contar com seu auxílio, seu poder, sua ajuda, por intermédio do nome do seu Filho Jesus Cristo. Você tem uma causa difícil? O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Em Jesus nós encontramos descanso. Em Jesus nós encontramos alívio, porque o Deus Todo-Poderoso, glorioso, é também gracioso e nos enviou o seu Filho Jesus para o nosso socorro. Amém. Eu tenho uma causa pesada, está tirando minhas forças, meu sono. E eu preciso de oração. Queria que você viesse aqui, por favor, na frente para nós orarmos. Tem uma causa dura, difícil, mas eu quero colocá-la diante do Deus incomparável, diante do Deus que não só é glorioso, mas Ele é também gracioso. A igreja fecha os olhos, quem quiser vir aqui na frente pode.